Wolverine 18, no vídeo de hoje do canal Fator X, logo depois da vinheta. Olá, eu sou Inácio Santos. Este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men. E hoje trazendo até vocês Wolverine 18, review sem spoilers e resumo completo. Essa edição aqui, de novo, como sempre, como todas as mensais, vídeo em duas partes. Se você está chegando hoje aqui no canal Fator X, eu sempre faço isso. Review sem spoilers para você decidir se compra ou não a revista. Onde eu falo o preço, o número de páginas, o que ela inclui no seu interior. Ah, e claro, se eu gostei, se eu não gostei, por que eu recomendo, por que não. E depois o resumo completo, para você que não liga para spoilers, para você que já leu a revista e quer entender melhor alguma coisa que você possa ter perdido nessa leitura, uma referência, alguma fase passada, algo assim. Ou para você que só acompanha essa fase aqui pelo canal Fator X. Se você gostar do review, eu peço para você comprar pelo link Amazon que está aqui na descrição. Aqui também tem link para outras revistas em quadrinhos, todas na Amazon. No comentário fixado vai ter o link da Panini, tudo isso dá comissão para o canal. Eu também aceito doações via Pix, através desse QR Code. E se você se tornar membro, além de contribuir um pouco por mês, você assiste nossos vídeos de maneira antecipada. Não tem problema se você não puder fazer nenhuma dessas coisas, tá? Só curte o vídeo se você está gostando do formato, se inscreve se ainda não é inscrito e ativa o sininho para receber as notificações. Isso já ajuda pra caramba também. Agora vamos lá para a primeira parte, review sem spoilers de Wolverine 18 da Panini. Wolverine 18 tem 120 páginas, custou R$ 34,90, inclui em seu interior X-Men Unlimited, X-Men Green números 1 e 2 e Exterminators, o segundo volume da revista Exterminators, número 4. Penúltimo número dessa coleção. Bom, X-Men Green é de longe, né, os dois números que estão aqui, é de longe a melhor história, e ela está completinha aqui porque a história está contada exatamente nesses dois números. É a história da Natural, uma mutante que foi aluna lá do Instituto Jean Grey para Jovens Superdotados, o instituto que era dirigido pelo Wolverine. Aqui ela vai fazer o caminho para se tornar uma espécie de ecoterrorista, e é bem interessante as motivações dela, porque são motivações bem atuais, são coisas que o nosso peso, o peso da humanidade sobre a natureza está sendo sentido agora. Ela até começa com uma abordagem mais individual, que é a abordagem que querem colocar nas nossas costas, viu gente? Mas depois ela vai para o lado das grandes corporações, que é realmente quem lucra com isso, quem lucra com a sacola plástica que você traz para casa, quem lucra com tudo o que está destruindo o meio ambiente aí. Então eu acho bem interessante essa virada, em que pese que ela não se arrepende da sua primeira ação. Que eu não vou descrever agora, porque tem o resumo completo, e porque eu não quero dar spoilers, né? Esse é o review sem spoilers. Tem um ponto dessa revista que eu vou avisar aqui no resumo, a hora que eu falar que tem uma suspensão de descrença. Que tem que ter uma suspensão de descrença. E por quê? Porque tem um confronto, e no meio do confronto tem um conversê, uma falação entre quem está querendo matar os personagens e os próprios personagens ali, que não faz muito sentido, levando em conta que os interlocutores estão armados e estavam dispostos a matar poucos instantes antes. Ali você tem que dar uma torcidinha na sua percepção, mas o restante da história está muito bom. Exterminadoras, que é o último volume encadernado aqui, é uma revista que eu já não estava gostando. Aqui não é a conclusão, como eu disse, vai ter mais um número. Aqui é um interlúdio que fecha a fase na qual elas estavam e aponta elas na direção da vingança por tudo o que aconteceu. E eu acho que o roteiro aqui tem muitos atalhos, então é uma das edições piores. A quarta é a pior que eu li até agora, eu acredito. Primeiro, a 3 terminou de um jeito, a 4 começa de outro. Não tem explicação de como houve a transformação. Depois, falam assim, olha, isso daqui parece ser o que a gente vai usar para escapar daqui. E escapam de outra maneira, completamente improvisada e preguiçosa, muito rápido. Se mudou de ideia no meio, volta e reescreve o começo do roteiro, pelo amor de Deus. Tá? E a Léa Williams, que é uma roteirista que eu gosto, gostei pra caramba do título do X Factor, mas aqui não ficou bom pra mim. Vou mostrar agora um pouco da arte interior pra vocês. É uma arte que pra mim tá ok, é até bonita assim. Tem revistas que eu acho melhores, mas aqui não desabona em nada a arte dessas histórias. O problema realmente é o roteiro em Exterminadoras, e no caso de X-Men Green, que eu falei, tem um ponto ali que eu não gostei, mas o resto da história é bem legal. E, pessoal, comecem a se atentar para como o Cifra está deixando o circo pegar fogo em Krakoa, viu? Aqui no resumo completo eu vou falar melhor, mas eu acho que isso não é à toa, não. Então aqui, ó, a iluminação não tem ficado boa em boa parte dos vídeos, eu ainda não acertei bem como fazer isso nesse apartamento, né? Eu já estou morando aqui há alguns meses, mas a iluminação varia muito, porque tem muita luz vinda do exterior. Então, quem já tem visto os vídeos mais recentes tem percebido isso. Se eu não conseguir que essas imagens fiquem nítidas, eu vou colocar imagens que eu encontrei da internet, mas como essa parte do vídeo que eu estou falando da arte, a arte não mudou. O que mudou
são as letras, conteúdo dos balões, né? Mas mesmo assim você vai conseguir ter sua opinião sobre a arte nesse trecho do vídeo. Tudo que eu mostrei até agora é de X-Men Green, das duas edições da coleção X-Men Unlimited, tá? Sobrenatural e o grupo de X-Men que ela forma, inclusive ela chega a chamar, eu acho que eu não falo isso nem no resumo completo que eu já gravei, ela chama a equipe dela de X-Men Verdes, que eu acho que faz bastante sentido. Bom, nós temos então as Exterminadoras. É uma revista mais colorida, mas acho que combina com o roteiro, apesar de eu não gostar do roteiro. Combina com as personagens, esse tipo de arte pra mim, tá? A Wolverine mesmo tem um uniforme mais coloridão, assim, não é aquela coisa do uniforme marrom que o Wolverine tem usado ultimamente. E, como eu disse, né, as duas artes são ok, não tem nada assim maravilhoso nesse exemplar, mas nada também que desabone o roteiro, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vamos lá para o resumo completo da edição. E a nossa história começa com uma pequena tragédia ecológica. Pequena pelo fato da vítima ser apenas um animal, mas uma coisa muito triste que realmente acontece todos os dias. Chega às praias de Cracoa uma tartaruga engasgada com um pedaço de sacola plástica, sacola de um mercado. Os X-Men que estão ali na praia, curtindo, se divertindo, socorre o animal. A mutante natural, que é originalmente aluna da escola Jean Grey para jovens superdotados, a escola dirigida pelo Wolverine antigamente, antes da fase de Krakoa, da morte do Wolverine, acompanha o animal até o momento da sua morte, consolando, cuidando ali da tartaruga, usando sua empatia para dialogar com ela, mas não há mais salvação para aquele animal. Isso é muito triste. E, a partir disso, ela inicia uma vingança. Os demais X-Men, Pyro, Cifra, não percebem que ela está saindo para fazer isso, mas ela atravessa um portal cracoano, chega ao mercado que comercializa aquela sacola. Ao tentar confrontar o gerente, ele a trata com muito descaso, ela perde completamente a paciência e o mata com um golpe. A partir daí, a polícia cerca o local. A primeira medida dos policiais é enviar um cão, pastor alemão treinado, mas com os poderes da natural, os dois vão se comunicar, inclusive o cão vai passar para o lado dela nessa disputa. Outros animais vão ser atraídos, vai possibilitar que ela fuja dos policiais, mas vai gerar um incidente, a Krakoa vai ser comunicada e o conselho vai enviar o Wolverine atrás de sua ex-aluna. O Wolverine então inicia a perseguição, mas a natural consegue voltar o Wolverine contra um urso que estava abrigando ela e o pastor alemão em sua caverna. Isso vai atrasar o Wolverine, o fato da natural roubar a moto dele vai atrasá-lo ainda mais. Ela então, partindo com a moto dele, vai atravessar um portal cracoano, vai voltar a pegar suas coisas em Krakoa, porque ela decidiu iniciar uma jornada de ecoterrorismo, de defesa dos animais e do próprio planeta contra a humanidade, contra os poderosos, né? Ela diz que não se arrepende de ter matado o homem, o gerente do mercado que distribui as sacolas plásticas, mas agora ela está se voltando contra corporações maiores. A mutante maldição, que é bem jovenzinha, vai se somar aos esforços da natural e vai partir de Krakoa com ela, então a equipe passa a ser a natural, o pastor alemão e a maldição. A maldição tem um poder peculiar. A natural é empática com animais, com seres vivos, inclusive com flora também, mas principalmente com fauna, seres vivos não humanos em geral. E a maldição tem a habilidade de verbalizar maldições, elas acontecem. Ela vai ficar usando isso, ajudando a natural ali, então, a invadir uma petrolífera, que inclusive está sofrendo protesto de outros ativistas ecológicos. O Wolverine continua à procura delas. Só que essa empresa, ela faz dois ataques a essa empresa. O primeiro num canteiro, onde está se iniciando uma construção e uma exploração, e depois, mais adiante, na própria petrolífera. Então, existe um intervalo de tempo entre os dois ataques, e nesse intervalo é contratada uma mercenária para defender a petrolífera. Essa é a Mamba Negra. A natural e a maldição não se rendem diante da Mamba Negra, mesmo ela sendo uma operativa treinada. Começa um confronto contra ela. Em outro lugar, a gente vê que o Sauron tinha um laboratório embaixo daquele primeiro canteiro de obras e que a exploração tinha destruído o laboratório do Sauron. Então ele, irado, também se dirigiu para o mesmo lugar e vai acabar ajudando as duas. Ao mesmo tempo que isso, o Wolverine, que está um pouco atrasado, né? A natural deu um jeito de retardar o Wolverine, tirando uma parte do seu uniforme e entregando para que alguns animais levassem para longe no meio da mata. E o Wolverine seguiu o rastro errado durante um tempo. Isso atrasou ele pra caramba, mas ele chega no meio desse confronto. O Xavier chega a tentar, à distância, controlar a mente da natural, mas a maldição ataca o Xavier à distância, rogando uma maldição nele, e aí ele não consegue mais. O Wolverine então se embrenha naquela luta. E aí é uma luta confusa, onde inclusive tem um pouquinho de suspensão de descrença, porque a gente vê operativos que estavam dispostos a matar duas crianças pararem para conversar com o Sauron. Um grupo de operativos, outros seguranças que não a Mamba Negra,
mas que estavam trabalhando na petrolífera, que estão armados e com coletes à prova de balas, conversando com ele enquanto ele aponta telecineticamente uma arma que ele carrega e começa a atirar em vários deles, e se intimidam com isso, quando era muito fácil eles simplesmente atirarem nele. O Sauron até tem um poder de olhar hipnótico, mas não tenta usá-lo contra esses seguranças, então não tem explicação de por que eles ficaram esperando enquanto ele falava. Depois ele tenta contra a Mama Negra, que também tem poderes hipnóticos, eles ficam um tentando hipnotizar o outro, mas o Wolverine acaba interrompendo isso. Bom, o Wolverine vai conseguir capturar tanto a Natural quanto a Maldição. O Sauron vai fugir, inclusive graças à ajuda da Natural ele vai fugir e fala para ela que se ela o procurar, os dois juntos vão defender esse planeta. E a Natural então e a Maldição são levadas para julgamento em Krakoa. E lá elas são condenadas ao poço. Na verdade elas já tinham sido condenadas antes de chegar, mas lhes é dado o direito de falar. Na verdade só a Natural, porque a Maldição tem que ser mantida nocauteada. O Wolverine nocauteou a criança, tá? Tem que ser mantida nocauteada, porque senão ela escapa, porque ela roga uma maldição e é um poder assim meio sem limite. E aí elas são condenadas. O Douglas diz que ele vai cuidar da cachorra, né, do pastor alemão, é uma fêmea, não tinha dito isso ainda. E elas são condenadas, a Natural chega a fazer um discurso explicando que esse mundo está morrendo, que os humanos não vão mudar de atitude, que ela não se arrepende, que os X-Men não fazem nada, que tudo que eles tentam oferecer em alternativa, porque o Noturno chega a tentar conversar sobre ela, conversar com ele sobre seus sentimentos. O professor X fala da necessidade deles criarem alguma coisa a partir de Krakoa e fala, não, tudo isso vai ser tarde demais, todos vocês têm poder para impedir, vocês já poderiam ter feito isso e nada disso vai resolver, vocês não estão dispostos a fazer o que é necessário. Então, ela acaba sendo condenada, é levada para o poço, mas depois ela é resgatada no poço pelo Douglas Hansen, pelo Cifra, como sempre acompanhado com o Erlock, lá em simbiose com ele, e são libertadas, inclusive o cachorro é devolvido a elas. Ele explica que entende os motivos delas, mas é meio estranho, porque elas aparentemente vão sair para assassinar mais pessoas, mesmo estando corretas no motivo, mas estão usando o método errado. E o Pyro vem com o barco dos carrascos resgatar as duas e deixá-las no porto e falar, ó, vocês vão ter que trocar de identidade, começar tudo do zero, e Krakoa não é mais uma opção. Mesmo assim, acho muito estranha essa decisão do Cifra. Exterminadoras número 4. A gente vai entender finalmente porque as exterminadoras estavam em julgamento, né? Estavam pelo menos numa audiência no Conselho Silencioso. A gente vai ver como elas fugiram. Posso pular naquele buraco no final da edição passada. Essa edição começa mostrando elas já presas no harém do Alex. O colecionador permite que ele tenha seu próprio harém, sua própria coleção de mulheres, vamos chamar assim, porque ele colabora na captura de outros espécimes para o colecionador. Várias mulheres estão ali, todas elas usando fantasias, cosplays, e essa é a explicação também porque lá no julgamento, desde a primeira edição, elas estão vestidas com roupas de cosplay, né? A X-23 está de bruxa, Jubileu de colegial, a Cristal está vestida de líder de torcida, para vocês terem uma ideia, eu esqueci a roupa da Dinamite, mas está na tela agora. Elas também trocam, porque elas estão com aqueles uniformes desde que a fuga delas se iniciou, mas elas não vão aceitar ficar ali no harém e dão uma fuga, né? Conseguem uma fuga muito simples. Eu achei muito simples. Elas simplesmente dão descarga, porque banheiro tem naquele lugar onde elas estão presas pelo Alex. Elas dão descarga nas bombas da Dinamite, explodem o encanamento, prejudicam vários dos habitats mantidos pelo colecionador e ele abre descompressão para jogar todo mundo no espaço, né? Todo mundo que está nesses habitats que foram comprometidos. Então estão também as criaturas do Extramundo, que também foram recapturadas como elas após pular naquele buraco, tem as mulheres que estão no harém, mas os caras do Extramundo, principalmente o cara de cristal, falam, não, a gente consegue impedir a descompressão, vocês têm que resolver como sair daqui. E o Alex entregou que nas manoplas do colecionador tem um método de teletransporte. Eu achei até que elas iam atrás do colecionador para roubar essas manoplas, mas não, elas vão só até o centro de comando. Conseguem acessar o último portal que ele abriu, que foi para capturar X-23 em Krakoa, né? A Wolverine, agora ela usa o nome Wolverine em Krakoa, porque as outras foram até ele, né? Por causa do Alex que as capturou, mas foram levadas até ele. A Wolverine não, foi capturada. Então abre um portal para Krakoa. Lá em Krakoa está acontecendo um jogo de beisebol entre os Cavaleiros do X e os Novos Mutantes, e aí chove gente do Extramundo, né? Todas as mulheres que eram prisioneiras no harém do Alex, as criaturas que eram tratadas como monstros, mas que eles dizem que são seres sencientes, alguns deles do Extramundo, outros de outros lugares. O pessoal mal se recupera da queda, é levado sob custódia porque já existe uma reclamação. A nação vampira, dirigida por Drácula, está exigindo que elas sejam deportadas pelos crimes cometidos contra o neto do Drácula, o Alex. Aí a gente vai ver porque então a história foi contada, né? Chega o fim da história no ponto que elas estão ali, e lá a Cristal consegue inverter tudo, porque a verdade é que o Alex já é um dissidente da nação vampira, e a Cristal já tem essa informação, apesar de não saber que o namorado era um vampiro quando os dois namoraram, e aí ela exige o contrário, fala, não, a verdade vocês é que nos devem recompensas, porque ele é procurado,
A gente não vai ser presa, ninguém vai ser preso por ter lutado contra um cara que já é um dissidente, que nos fez prisioneiras. Você está nos culpando de ter matado vampiros que estavam junto com ele? Todos os vampiros que estavam junto com ele são dissidentes também e interessam para você. Drácula muda de postura e fala, beleza, vou pagar a recompensa. Vocês têm razão. Não, não queremos recompensa. Queremos uma dádiva. Ele fala, tá, pode pedir. Qual a dádiva? Né? Isso pelo jeito tem no código ali dos vampiros. E pelo jeito a Cristal entende bem do código dos vampiros. O que eu quero é a preferência na captura do Alex. E ele cede isso também. O final da história é as exterminadoras, junto com outras mulheres que estavam no harém, chegando no bar onde o Alex já está começando a enrolar uma outra mulher. E aí ele vê todas elas lá, né? Elas trocaram de uniforme, mas também não estão com seus uniformes normais. E a história termina para se concluir em Exterminadoras número 5. E esse foi o vídeo de hoje do canal Fator X. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, aproveitem e curtir o vídeo, se inscrever se ainda não são inscritos e ativar o sininho para receber as notificações. Com as notificações ativas, voltem para os nossos próximos vídeos. Eu espero vocês de volta para todos eles. Então até lá e um grande abraço!